continuando essa segunda parte, não sei se eu vou continuar a manter a empolgação dele, né? Porque nós tivemos que fazer uma quebra para fazer para ligar de novo a câmera, que é uma câmera digital, Sony, simples. Mas vamos tentar continuar. Você estava falando, a gente propôs vários canais na pay-per-view, divulgando vários torneios de vários estados. Aí você continuou a falar dizendo assim, talvez esse seja um caminho, mas não sei se é só esse. E ainda citou mais. Talvez por essa falta de difusão das atividades dos diversos estados brasileiros, aconteça, às vezes, esse destaque para Rio e São Paulo, e os outros ficam ali, porque não tem. Tem algumas pessoas até que propõem a estadualização da mídia. Você está entendendo? Tem isso também, né? Tem muitas coisas que são propostas. Mas eu também não posso deixar, a gente falou de mídia, falamos e sentimos o teu posicionamento, mas eu queria falar um pouco mais também do Clube Náutico Capibaribe e de uma coisa sensacional, que é a confraria. Você está entendendo? Não posso deixar de falar nisso. Ou seja, se você quiser continuar a falar, faltou alguma coisa para falar sobre a mídia, vamos falar, né? Mas depois vamos abordar um pouco o Náutico e a confraria. É uma ideia belíssima. Você tem mandado certas cartas, e-mails, dizendo que, inclusive, o Náutico, por talvez uma falta de administração melhor, não tem apoiado as confrarias que estão existindo pelo país. E aí tem uma ideia que vem do Sul também, de torcidas. Não sei, isso quem conhece é você. Então, se quiser ainda continuar sobre mídia, e depois Náutico e confraria. Eu acho que é menos árido o tema, pelo menos para mim, falar das confrarias. A confraria surgiu meio que de uma brincadeira aqui, exatamente um pouco por conta dessa percepção ou esse sentimento de abandono que a gente tem da grande mídia. Então, aqui veio um jogo, salvo engano, em 2004, o Náutico veio jogar contra o Gama. Eu juntei alguns colegas pernambucanos, alugamos aí uma van, uma coisa assim, eram umas 6, 7 pessoas, e fomos lá assistir o jogo, né? Alugamos a van, claro, para poder beber e não ter que se preocupar. O jogo foi lá no Bezerrão, lá no Gama. E assistimos o jogo e percebemos que tinha, além de nós 6, tinham outras pessoas. Aí falou, puxa, a gente podia reunir essas pessoas todas e, em torno do Náutico, criar uma comunidade. E assim foi feito, desde 2004. Foi uma coisa muito complicada no começo, porque você conseguia um bar que passasse os jogos do Náutico, isso pelo pay-per-view do Campeonato Brasileiro. Na época o Náutico estava na Série B, porque Campeonato Pernambucano, sem chance, né? Não passa mesmo. Aí a gente conseguia, e era uma dificuldade, porque se passasse, sei lá, um jogo do Flamengo contra o time dos carteiros do Piauí, tinha que parar para ver jogo do Flamengo, e a prioridade nossa era nula. Então a gente foi indo e conseguindo, mudava de bar toda hora para poder conseguir um que aceitasse a gente, para poder passar, até o ponto que a gente começou a falar, e se a gente pagasse a assinatura do bar? Aí a gente começou a pagar a assinatura da TV no bar para poder passar. Mesmo assim, os caras ficavam olhando meio torto, mas, puxa vida, vocês aí já umas 20, 30 pessoas, é pouca gente, outros times aqui sudestinos, eles trazem mais pessoas. Eu falo assim, não, então vamos consumir mais, traz garrafa de uísque, não sei o quê, para mostrar que a gente nós éramos viáveis também. E aí foi crescendo a confraria. De um tempo para cá, deu mais ou menos 2006, 2007, nós começamos a sistematicamente falar com as diretorias do Náutico, através de mensagens, entregando documentos, manifestos, no sentido de institucionalizar a confraria, né? Clareia bem esse ponto. Institucionalizar quer dizer o quê? O que a administração do Náutico teria que fazer? Clareia bem isso. Veja só, a confraria é uma irmandade, como se diz. Eu não sou o chefe de torcida organizada, não tenho mais nem idade para isso, ser líder de torcida. Então, a confraria é uma irmandade, é um grupo de amigos que se juntam para uma determinada atividade. No caso, assistir o jogo de futebol. E a gente tem outras atividades. Hoje eu tenho grandes amigos, você sabe disso, oriundo da confraria. A nossa amizade é da confraria. Da confraria, ele conhece da confraria e outras tantas pessoas espetaculares, né? Tem pessoas sensacionais que a gente conhece ali. E a ideia de institucionalizar é o seguinte,
tirar essa conotação de torcida. Nós não somos torcida organizada, nós somos torcedores do Náutico. Torcedores e boa parte desse pessoal, sócios em dia do Náutico. Então, o que é que a gente queria? Queríamos ser parte do Náutico. É como se fosse uma embaixada do Náutico distante de Pernambuco. Aí começamos a ver isso e descobrimos que os 2 clubes brasileiros que têm o maior número de associados, é o Grêmio e o Internacional, eles têm junto quase 150 mil associados. O Náutico, salvo engano, o último levantamento que me passaram, ele tinha 3.400 associados, graças muito aos consulados. Que cada consulado desse, o cônsul, ele tem que levar 20 sócios para poder ele ser cônsul. Isso no caso dos times do Sul. Do Sul, esses 2 times. Beleza. Esses 2 times. Bom, com base no Estatuto dos Consulados do Sul, preparamos uma proposta adaptando, naturalmente, a nossa realidade e ao fato de estarmos fora da mídia. Encaminhamos ao presidente do clube, conseguimos aprovar no Conselho Deliberativo. Essa luta começa em que período, que ano, mais ou menos? Só mais ou menos em 2006, por aí. E, então já temos aí uns 5 anos de luta, já entrando para o 6º. E conseguimos aprovar no Conselho Deliberativo do clube, né, uma moção no sentido. E nada, a presidente, a diretoria não tocou para frente. Eu não estou dizendo dessa atual diretoria ou da anterior, mas de todas elas que passaram no clube nesses últimos anos. Não estão interessados. Aí você fala, pô, eles não gostam dos sócios. Eu até costumo usar isso no meu discurso. Não, eles não gostam da gente, porque eu tenho que usar isso. Eu tenho que ver se as pessoas se emocionam. Eu tenho que mexer com o emocional das pessoas. Agora, o fato mais importante é que é amadorismo. É amadorismo mesmo. Eles não têm a percepção do que isso pode ajudar o clube, seja na difusão do clube, seja no aumento do associado kit, seja... Porque é um outro problema. Você pode ter 10 mil associados, mas que não paga. Eu cheguei a ponto, só para concluir aqui, eu cheguei a ponto nesse ano de ter 3 títulos de sócio. Eu. 2 de torcedor e 1 de sócio patrimonial, além de um remido, que desse não vale, né? Porque remido já não paga mais, só pagou lá no passado. Mas quer dizer, é um negócio de maluco. Vou te dar um depoimento sobre isso. Eu me associei sob a forma, não sei nem qual, de sócio R$70 por mês, da sócio torcedor. Aí fui lá, me associei e tal, eles mandaram para mim um boleto, eu paguei, e num deles eu atrasei, nunca mais mandaram. Aí eu tenho uma carteira do Clube Náutico Capibaribe, que eu tenho o maior orgulho em usar dentro da minha carteira e mostro para todas as pessoas. É orgulho mesmo. E isso aconteceu, eu me associei devido ao contato com a confraria, fui estimulado, eu vi aquilo, me emocionei. Sei lá, e eu era um torcedor solitário, eu me lembro que eu quebrei um rádio Grundig do meu pai, que era um rádio caríssimo, quando saiu um gol de Dedeu, eu acho que foi Dedeu, eu não me lembro, eu sei que eu estava assistindo sozinho na 203 Sul, e o Santa Cruz era penta, ia ser hexa, não sei o que, o Náutico ganha um jogo, e eu fiquei enlouquecido, e joguei o rádio lá embaixo, e saí para 109 Sul sozinho, com a bandeira do Náutico, gritando que eu era Náutico. Tudo bem, fiz essa manifestação, mas eu vi a chance agora de me associar, de pelo menos ajudar de um jeito ou outro. Nunca mais mandaram um boleto. Eu não entendo. Então eu acho o seguinte, assim, realmente, por favor, né? Eu não sei se eu vou mandar por e-mail para a assessoria de imprensa do Náutico essa entrevista e tudo. Pelo amor de Deus, a ideia é fazer o clube crescer. E a administração não ligar é um negócio que eu não posso compreender, sabe? O Ricardo Cavalcante, que conhece muito mais sobre esse assunto que eu, mas eu estou dando meu depoimento porque me desestimula. Anandi, nós estamos vivendo num momento bastante interessante no Náutico. Dia 15 de dezembro, acho que é 15 de dezembro, eu não tenho bem certeza, é a eleição para presidente do Náutico. Nós temos 4 candidatos. Eu tenho batido sempre, mandado e-mail para todo mundo. Nós hoje, no nosso mailing list da confraria, nós hoje temos exatos 717 pessoas cadastradas, né? Então, por sinal, rapidamente, muito bem feito, inclusive vem nominal. Um trabalho belíssimo. Isso foi um avanço que conseguimos na informática. Mas, enfim, então são 717 e-mails cadastrados. Lançando agora aqui, já essa notícia não está nem no site ainda da confraria. Surgiu hoje mais uma confraria. Me mandaram comunicar já para que eu acrescentasse a nossa relação. É o Timbu da Borborema, que é uma
uma confraria criada lá na Paraíba. Então, só dando um toque, o site, tudo vai estar na sua tela. Nós já temos a confraria Timbumac, a Manáutico, lá em Manaus, lá a confraria Timbu Equatorial, lá em Macapá, a Timbu da Garoa, no São Paulo, estado de São Paulo, temos a confraria do Timbu, a Timbu Vale, lá de Petrolina. Temos grupos também que ainda não estão organizados em confraria, mas em Sergipe, no Maranhão, eu acho que eu falei todos aqui que têm mantido contato comigo. Quer dizer, nós já temos grupos. E agora o pior de tudo, ou melhor, o mais translocado de tudo, é que passa a ser a confraria do Timbu de Brasília a referência disso tudo. A gente fica coordenando, as pessoas mandam e-mail para a gente, querendo saber, olha, como é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que proceder, como é que o Náutico, o que é que o Náutico facilita para a gente. E eu tenho que responder sistematicamente nada. Esqueça, o Náutico não lhe ajuda em nada. Eu recebi hoje um outro e-mail bastante interessante. Eu recebo em relação ao negócio de confraria e de náutico, que para mim não é minha atividade, não é meu ofício isso. Mas é engraçado, é a sua paixão. Né? É minha paixão, é meu... como tem a música na sua vida, que é uma coisa que você gosta, não é a sua, você não vive da música, eu sei disso, mas no náutico também eu não vivo disso, mas é uma coisa que eu gosto. Então eu recebo em média 20 a 30 e-mails de alvirrubros para me contar as questões mais diversas do mundo, que brigou com a mulher, outro que teve um problema pessoal, outro que está triste, que vai pedir demissão, aparece todo tipo de coisa. Mas hoje eu recebi um e-mail bem interessante de um jornalista bem conhecido lá de Pernambuco, Lenivaldo Aragão, e ele dizendo o seguinte: Ricardo, eu estou realmente sensibilizado com essa sua luta aí para institucionalizar as confrarias. Por que você não faz um manifesto, encaminha e vem aqui a Pernambuco e entrega para os 4 candidatos a presidente? Que eu estava falando que agora nós vamos ter esse momento interessante da eleição do novo presidente do Náutico. Eu vou aderir em parte à ideia dele. Eu não vou até Pernambuco levar esse manifesto para essas 4 pessoas. Primeiro que eu não sei se eu vou conseguir conciliar a agenda deles. Depois a minha própria agenda também é um pouco confusa. Mas é importante informar que várias vezes o Ricardo Cavalcante já viajou para Pernambuco, já assistiu jogos em Pernambuco. Talvez não conseguiria essa agenda agora, mas que vive estimulando a difusão do nome Clube Náutico Capibaribe o tempo todo. Isso pelo amor de Deus, é uma coisa óbvia, é só ver na internet, pesquisa aí que você vai ver. Mas, enfim, então eu estou preparando agora um manifesto e vou enviar bem antes das eleições para todos os 4. Estão conseguindo já o e-mail, as pessoas estão, só falta de um dos candidatos só, o e-mail dele. Vamos enfiar para todos. Nós não estamos defendendo candidatura de seu ninguém. Isso é super importante. Nós estamos defendendo o Náutico. Pode ganhar quem for. Não me interessa. Estou interessado no Náutico, é no clube, Hernandes. Não tem... mas esse candidato é a favor disso, esse é daquilo. Não me interessa. É a favor do Náutico, estou com ele. Pronto, então vamos tentar para ver se a gente consegue institucionalizar essas confrarias. O que seria? Então seria esses pontos de referência do Náutico fora de Pernambuco. Sim, mas agora sendo bem claro, como é que o Náutico ajudaria as confrarias? Com verba? Não. Com quê? Não precisa de verba. A nossa confraria, por exemplo, ela é autossustentável, porque nós temos, entre nós mesmo, a gente faz... temos doações espontâneas. Isso é um detalhe interessante. Existem outras torcidas aqui em Brasília, de clubes de Pernambuco e de outros clubes, mas a confraria Timbu Coroado, ela solicita uma doação. Não há uma coisa institucional, assim, tanto por mês e tal. É muito interessante. E é assim, quem quiser doar, doa. Quem não quiser, não doa. A gente tem alguns que seria até confrades eméritos, como o ex-deputado Luiz Piauí, que ele é sistemático, todo mês ele colabora com a confraria. E porque nós temos gastos, nós temos que pagar o nosso site da internet, tem a manutenção do site, temos que pagar a assinatura da Sky no bar, a gente paga. Fizemos agora bandeiras, adesivos, e agora estamos acabando acho que a partir de quarta-feira vamos estar prontos já as novas camisas da confraria, são camisas de uma grife, é muito boa, não pode falar a marca? Claro. É da Umbro,
E tem 3G, 4G, para mim. Pois é, eu não sei se a gente achou um tamanho que dê, mas aí você compra duas, aí já faz uma composição. Mas, enfim, isso tudo custa dinheiro. Claro que a gente comercializa isso e isso vai se realimentando o próprio site. Quando nós fazemos essas caravanas, jogos do Náutico em Goiás, por exemplo, o lastro do nosso caixa sustenta parte para poder estimular que as pessoas vá. Então a gente precisa que, se eu for cobrar o custo real para as pessoas, para que elas venham a aderir à caravana, talvez fique muito caro. Então a confraria banca parte disso, paga a cerveja toda. Enfim, a gente vai botando alguns plus para atrair o povo para ir. Mas você me perguntava se teria custo para o Náutico. Eu não vejo grande custo. Eu acho que não, é muito mais retorno do que custo. O que poderia ter? Sei lá, vamos dar aqui uma sugestão. Faz uma reunião por ano, ou 2 reuniões por ano, e chama os presidentes dessas comunidades. Não, tu vai gastar com passagem para essas pessoas. É ridículo. O preço de passagem hoje é mais barato que táxi. Pois né? O que poderia ser? Seria interessante que tivesse uma coordenação lá no Náutico, cria-se aí uma diretoria de confraria lá, e pronto, bota uma sala lá com um computador ligado na internet, já dá para a pessoa resolver e entrar em contato com todas elas. E as confrarias, por exemplo, teriam suas solicitações. Por exemplo, eu sei que essas torcidas organizadas, pelo menos vejo nos noticiários, às vezes elas estão contra a contratação de um jogador X, ou de YZ, ou então um jogador que todas as confrarias veem que é um jogador de um nível técnico ruim, mas que às vezes tem aquele tipo de armação, sei lá o que, foi contratado porque o management, como a pessoa que agencia ele é parente de não sei quem, mas todo mundo está vendo que é ruim. Então, a confraria teria também essa coisa ou não? É possível também. Poderia ajudar nesse sentido. Eu me recordo aqui, você vai se lembrar desse jogador, o Acosta, que é uruguaio e vinha jogar no Brasil. E um imbróglio danado, porque o Náutico, como fazia muito tempo que não trazia ninguém do exterior, para trazer o Acosta, foi uma confusão danada, arrumaram um despachante que era mais atrapalhado do que tudo, e o processo ficou preso lá no Ministério do Esporte, Ministério das Relações Exteriores, e termina que um grupo nosso aqui que ajudou a agilizar esse negócio. Quer dizer, não é bom isso para o Náutico? E ele, inclusive, foi o melhor atacante do país. Só perdeu para o Rogério Ceni, né? Naquele ano que precisavam homenagear Rogério Ceni também, e de fato merece. Mas o Acosta foi o sucesso. Teve... Eu me lembro que teve uma época que o Náutico, quando o Roberto Fernandes foi técnico do Náutico pela primeira vez, indicou alguns jogadores, ele estava saindo do Brasiliense, aqui do Brasiliense, e o presidente do clube na época me ligou e falou, olha, dá para você olhar o jogo. Eu nunca tinha ido assistir jogo de futebol de Brasiliense, na verdade. Eu não só tenho um time mesmo, eu só assisto o Náutico, eu não gosto... Ah, você gosta de assistir jogo de futebol? Não, eu assisto jogo de futebol, mas eu gosto de assistir o Náutico, meu negócio é Náutico. Bom, fui lá, chamei mais uns 3 ou 4 colegas, fomos lá, assistimos 2 partidas para ver os jogadores que ele tinha indicado e passamos o nosso diagnóstico. Olha, esse aqui tem essa e essa característica, gostei disso, não gostei daquilo. Teve uns que foram contratados, outros não foram. Enfim, imagino que a gente tenha ajudado também nesse juízo de valor que foi feito lá pela diretoria do Náutico na época. Então seria uma sala, né, reunião anual dos presidentes, ou sei lá o nome, isso. Né? Ouvir um pouco se todas as confrarias estão falando determinadas coisas, claro, né, sobre determinados assuntos. É só isso. Não é muito mais do que isso. No interior de Pernambuco, eles começaram a fazer um projeto de torcedor à distância, e não sei se deu certo, porque parece que parou isso. Eles pegavam um bar, determinado bar, porque isso é uma dificuldade também você identificar. Aqui em Brasília agora não, porque com um grupo de 700 pessoas eu arrumo um bar para assistir jogo, não tem problema. Mas para você começar isso, sei lá, no Rio de Janeiro, vai ser difícil, em Belo Horizonte vai ser difícil. Então o que eles faziam lá em Pernambuco para o interior? Eles chegavam para o bar, eles davam, por exemplo, uma placa para botar no bar, davam algumas cadeiras, algumas coisas assim. Aí o bar, com a condição que passasse os jogos do Náutico, né? Isso foi um período aí da vida do Náutico. Eu não sei se isso está valendo ainda para o interior do estado. Mas se tivesse algum alento desse também para o que a gente chama de sede etílica, nossa, o do local onde a gente... Seria interessante também, porra. Além do que divulgaria o clube, sei lá, botar uma faixa, um luminoso lá, conversava com o cara lá, aqui se reúne a confraria do Náutico, alguma coisa assim, sei lá.
sei lá, uma mesa com vermelho e branco, eu não sei. Olha, eu acho o seguinte também, possibilidades. Cabe ao Náutico também, e sua administração, que será eleita aí dia 15 de dezembro, cabe também dar ideias, né? Cabe também melhorar o seu clube. Pelo amor de Deus, nós já temos aqui uma pessoa com um monte de ideias, com um monte de atividades, com um site, com um mailing de 700 pessoas, segundo colocou aqui na entrevista, em torno de 700, com um conhecimento vasto de todas as confrarias que estão existindo no país e fez a relação aqui. Essas confrarias entram em contato com a confraria Timbu Coroado, né, daqui do Distrito Federal. Eu acho que cabe ao Náutico também, olha, nós podemos proporcionar isso e aquilo. Eu não sei, quando... Nós temos, eu costumo dizer, Ricardo, que numa entrevista sem substância, a gente nota. Mas eu estava já pensando para o terceiro bloco, porque tem uma entrevista que tem, né, uma pessoa que está sendo entrevistada com conhecimento de causa. Então eu acho que, sabe, agora eu queria mudar um pouco, porque a confraria já ficou bem claro, mas eu queria falar um pouco agora do Ricardo, enquanto eu sei, me parece, eu não sei se eu estou enganado, mas o e-mail redigido por você, o e-mail para os 700 confrades, e eu recebo o e-mail. Ele tem 3 vertentes, eu noto no seu e-mail. Uma é falando do Náutico, a outra, às vezes, dando uma sacaneada, que é tradição no futebol, num outro clube do seu estado, e a terceira, agora que eu notei no último e-mail, é uma certa graça. É um texto mais engraçado, que a gente lê e ri, falando até de próprios confrades, né, que assistem em alguns estados, aparecem na televisão e tal. Para você aumentar a quantidade de confrades, né, o texto suave, ele é muito legal. O texto, criticando outro clube, às vezes até me afastou de eu ler aquele trecho, porque eu tenho uma concepção diferente, mas isso cada um tem sua concepção. E o texto falando do Náutico eu adoro, porque o conhecimento que você tem do Náutico é muito superior ao meu, por exemplo, que é um conhecimento jornalístico. Você está entendendo? O que eu leio é muito ali o lead de uma matéria. Eu não leio nem a matéria toda. Muitas vezes vou assistir o jogo, nem sei que jogadores compõem a equipe, nem nada. Estou admirado com esse técnico. Parece um cara muito sensato, assim, equilibrado, sei lá. Não sei, parece que trata bem os jogadores, tem uma relação boa ali. No último jogo vi que ele saiu meio nervoso, porque realmente falta esse único ponto que nunca chega. Que o texto hoje foi belíssimo, né? Eu comentei que o texto hoje foi muito interessante, foi leve, falando dos confrades e tal. Como é que é o Ricardo, enquanto quer queira, quer não, tá? Você falou que o Náutico, por ano, iria fazer uma reunião dos líderes, vamos dizer assim. Eu não sei se a palavra... Você, quer queira, quer não, é um líder, tá certo? Eu queria falar agora do Ricardo enquanto líder de uma confraria. Você acha que o Ricardo... Eu já assisti jogo com você e vi que você fica muito em silêncio. Você avalia bem o jogo, você fica muito tenso às vezes e tal. Eu já não. Eu já tive até problema de não ir na confraria, porque num determinado bar não podia gritar. E eu gosto de gritar, de colocar tudo para fora. Eu sinto assim que eu estou talvez ajudando o clube e tal, essas coisas todas. Porque o líder, ele tem que compreender tanto a mim, quanto a uma outra pessoa que é silenciosa, quanto a outra pessoa que é triste, quanto a outra pessoa que não sei o quê. E o seu texto, muitas vezes tem assim: neste último jogo tivemos 30. No último jogo, 40. No último jogo, 50. No último jogo estava lotado. No último jogo foi pouca gente. Ou seja, eu creio que você gosta de ver as pessoas ali. Eu estou até depois de um e-mail que eu mandei para você, querendo retornar. Então eu queria saber, o Ricardo, enquanto líder, se considera um bom líder, um líder que compreende as situações. Você vê e-mails falando briguei com minha mulher, não sei o quê. Porque tudo isso você vai ter que ouvir, vai ter que... Como é que é o Ricardo enquanto líder? Olha, Nandi, eu nunca... Olha, daqui a pouco, no terceiro bloco, nós vamos falar nisso. Por quê? A nossa câmera, com 30 minutos, ela desliga. Isso é muito bom, porque cada upload de 20 e poucos minutos dá 495 mega lá no YouTube. Mas nós temos contas que admitem uploads de 1 hora, 1h30, tá? Que já temos contas no YouTube para isso. Então, no terceiro bloco, a gente volta já falando do Ricardo líder, o Ricardo que reúne os torcedores do Náutico no Distrito Federal. Fique aí.